Tem umas coisas na vida que são difíceis de explicar, né? Mas eu vou fazer o possível para contar para você nesse vídeo como foi que esse livro aqui me fez largar a CLT. Eu sou Pumaru, sou artista plástico, agora artista plástico profissional, né? E eu vou começar do início. Eu vou dar uma geral sobre o que eu fazia e como era o meu trabalho. Eu trabalhei durante 6 anos numa empresa de tecnologia e nessa empresa eu passei por alguns cargos onde eu sempre estive em contato direto com o cliente e eu pude aprender muito nessa fase. Nos primeiros 4 anos eu tive bastante mobilidade, mas nos últimos 2 anos eu fui começando a ser tomado por uma sensação de estagnação e me parecia que não tinha mais para onde ir, me parecia que eu já tinha chegado no meu limite e que era isso. Eu ficava pensando em formas de contornar essa sensação, no que eu poderia fazer, mas nunca tinha uma resposta interna e externa que me tirasse dessa sensação de estagnação. Mas ao mesmo tempo que eu me sentia estagnado, eu tinha muito medo. E esse medo, eu acho que ele era muito fundamentado nessa falsa segurança que a CLT traz. Claro que é muito bom você ter um dinheiro certo de cair na sua conta todo mês, no mesmo dia, ter benefícios como plano de saúde, plano de academia, enfim. Tudo isso vai gerando, vai alimentando uma sensação de estabilidade que no final das contas ela nem faz sentido, ela não é real, porque todo CLT está à mercê do patrão e a partir do momento que o empregador precisa, por qualquer motivo que seja, descartar não, né? Abrir mão desse colaborador, abrir mão desse funcionário, esse funcionário vai ser demitido. Não há escapatória. Então, você está seguro só enquanto a empresa precisa de você. E você se adequa a essa necessidade. Enfim, esse é só um panorama. E já tinha meio que uma semente, essa semente que me levou a sair do trabalho, ela já estava brotando em mim, só que por conta desse medo do pós-CLT, eu fui me podando e eu fui tentando resistir, tentando aprender coisas novas. Aprendi de fato coisas novas, mas não foram descobertas significativas a ponto de me fazerem mudar de ideia. E nesses últimos 2 anos, na verdade, no último ano eu entrei em contato com o Caminho do Artista, li a introdução e abandonei, só que no início desse ano eu retomei o livro, a leitura, e dei andamento no projeto. E à medida que eu fui me aprofundando nas questões do livro, na abordagem do livro, nas propostas do livro, essas ideias elas foram tomando mais corpo. O que eu quero dizer é que tem uma atividade que é proposta aqui pela autora, que ela foi fundamental nesse procedimento de mudança, nesse período interno de transição. É uma prática que ela chama de páginas matinais. Todo santo dia, depois que eu acordo, às vezes eu faço um café, às vezes não, mas eu me sento na minha mesa e escrevo 3 páginas sobre qualquer coisa em livre associação. E isso tem que ser mantido diariamente, por vários motivos.
é um exercício de autoconhecimento muito poderoso, que é o que a autora diz em suma. Então são vários motivos que ela lista, mas eu acho que não cabe aqui listar todos, mas vale ressaltar que a atividade em si é uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito poderosa, e como uma pessoa que se submeteu a essa atividade e ainda está fazendo, eu posso dizer que sim, é uma atividade bastante reveladora. Vamos retomar agora para a carreira. Essa questão já estava crescendo em mim, e outro ponto do livro que a autora traz à tona e ela incentiva que a gente encontre uma maneira de desenvolver é a fé. Então, eu vim desenvolvendo uma fé, um contato espiritual, para que no final do processo eu pudesse entrar em contato com a minha criatividade. Eu comprei a ideia que o livro apresenta de que a criatividade é uma tarefa espiritual, e um exercício fundamental da espiritualidade é a fé. Então, eu tenho desenvolvido a minha fé, tenho práticas para estreitar essa fé e direcionar no caminho que eu quero. E eu estou dizendo tudo isso porque um dos exercícios de fé que eu fiz foi pedir por um sinal. Eu falei, olha, falei internamente, eu estou insatisfeito, eu já cheguei num limite, não vejo para onde ir daqui para frente. Eu gostaria de um sinal, de como proceder, de onde encontrar essa fagulha para continuar guiando a minha carreira em tecnologia, se for o caso, ou um sinal externo de que a minha atividade de arte, nesse momento da minha vida, ela vai florescer. O sinal veio, só que ele não veio de nenhuma forma que eu estava esperando. Eu estava esperando um sinal interno para que eu ficasse, ou um sinal externo para que eu saísse. Eu recebi um sinal interno para eu sair. Foi através de um feedback. Eu trabalhei numa startup, essa empresa era uma startup, e como uma prática comum são as rodadas de feedback que acontecem semestralmente. Como uma prática desse relatório, acontecem os feedbacks, somos avaliados por gestores e pares, e a resposta desse feedback ela fica disponível para você, no caso, o empregado, o avaliado, um dia antes da sua conversa com o gestor. Então, um dia antes da minha conversa, a minha nota foi liberada, eu fiquei com uma nota performando, eu estava ok, não houve nenhuma contribuição excepcional, mas estava dentro do esperado. No dia seguinte, antes da reunião, a minha nota, ela literalmente caiu. Da noite para o dia, ela foi alterada, ela diminuiu, ela saiu de uma boa performance para um quadro que precisava de atenção, era alguém que tinha deixado a desejar no trabalho. E aí eu vi aquilo, entrei para a minha reunião, e foi um negócio que eu tenho uma memória muito vívida desse momento da reunião, desse começo da reunião. Eu sentei com a minha liderança e a primeira coisa que me foi perguntado é: você já viu sua nota? Eu falei, sim. A sua nota, você viu a sua nota ontem ou você viu a sua nota hoje? Eu respondi prontamente, eu vi minha nota ontem e vi minha nota hoje e eu percebi que mudou. Por quê? E me foi respondido com as seguintes palavras, abre aspas, menino, aconteceu um babado na plataforma, mas fica tranquilo que não foi só sua nota que diminuiu, fecha aspas. Foi isso. Eu achei muito estranho, o feedback também foi conduzido de uma maneira muito esquisita, na minha opinião.
eu deixo claro que eu estou compartilhando aqui a minha percepção sobre uma situação que aconteceu comigo através da lente da minha vivência. Eu não estou reclamando, não acho que foi ruim. Como eu disse, eu pedi um sinal, eu recebi o que eu precisava, e não quero que esse relato soe pejorativo, soe como uma reclamação. Mas, de fato, aquilo me caiu de uma forma estranha, e eu fiquei pensando depois daquilo, eu fiquei pensativo, eu pensei por mais ou menos um mês. Esse relato aconteceu no final de fevereiro, e eu fiquei pensando, poxa, fazendo exercícios mentais, será que daqui a 10 anos eu vou estar trabalhando aqui ainda? Eu me vejo trabalhando aqui ainda, só que eu me vejo exatamente na mesma posição que eu estou agora. Eu não quero ser um analista pleno de 45 anos. Eu estou com 35 agora, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu fiquei ruminando isso, quando no meio do mês passado, a minha coordenadora me abordou numa quinta-feira e falou, amanhã você tem um tempinho pra gente sentar e conversar? Eu falei, tenho sim, do que se trata? É do seu plano de ação, a respeito do seu feedback. E aí eu falei, aquilo imediatamente levantou a bandeira vermelha e falei, não dá. Mentalmente eu pensei, é aqui que a gente encerra, não dá para prosseguir. Eu não concordo com a minha nota, eu acho muito suspeita a forma que a minha nota diminuiu, e eu não posso aceitar que a minha vida profissional seja atrasada dessa forma, porque aconteceu um babado na plataforma de feedback. Então, foi nesse momento que eu decidi que era o certo a ser feito, era deixar o emprego, e fui para casa, voltei no dia seguinte, compareci na reunião da forma que a gente combinou, e logo no início da conversa eu falei, olha, não vai dar certo, não vai dar para mim, não acho que eu vou conseguir cumprir com esse plano de ação, e realmente eu não conseguiria, principalmente porque eu não concordava com ele, não fazia o menor sentido, eu não ia me submeter a esse processo que com certeza seria muito desgastante, me comeria a cabeça e não me levaria a lugar nenhum, porque já estava muito claro que eu tinha atingido o limite de desenvolvimento, né, no meu trabalho antigo. E foi uma conversa difícil, claro, mas felizmente as coisas caminharam aí ao longo de uns 20 dias, mais ou menos. Foi um processo longo, me gerou bastante ansiedade, mas não foi uma ansiedade que me consumiu, mas foi por conta de toda a situação. É uma situação nova para mim, eu nunca tinha pedido para sair. Eu propus um acordo, e esse é o meu segundo emprego. No primeiro eu fui desligado, porque realmente era muito difícil, mas nesse eu decidi que eu estava insatisfeito, e eu achei melhor fazer outra coisa, eu mesmo tomar a iniciativa para que eu pudesse dar andamento na minha vida profissional de outra maneira, totalmente desvinculado daquele trabalho. E a coisa aconteceu, eu tinha combinado comigo mesmo de gravar pelo menos um vídeo por semana, por isso justamente eu comecei a fazer essa jornada do caminho do artista, que me garantiria um vídeo semanal durante 12 semanas, mas da terceira para a quarta semana, que é a semana que eu vou conferir aqui com vocês, ela justamente fala
sobre a recuperação do senso de integridade. E aí acabou durando 35 dias, justamente por conta dessa tomada de consciência de que não dava mais e que era o certo sair. Tudo isso muito por conta das páginas matinais, porque antes dessa escrita eu ficava muito paralisado pela insegurança de sair de um emprego confortável, que tinha um salário que era suficiente, não era um salário estelar, mas era um salário que era suficiente para eu viver de uma maneira minimamente confortável, mas essa segurança não me bastava e chegou no momento que eu tive certeza que essa segurança ela não seria sustentável. Daqui a 10 anos eu não conseguiria me manter com essa vida, com esse padrão que esse emprego me oferece, justamente por conta de eu permanecer nessa mesma posição, ter a certeza que eu permaneceria como um analista pleno. Tem uma parte aqui desse capítulo que eu acho que vale a leitura, que a autora, a Julia Cameron, ela é pontual nesse sentimento que eu tinha. Vou começar. Já não tenho mais nada a aprender nesse emprego. Pode aparecer nas páginas matinais. Inicialmente, pode ser uma percepção perturbadora. Com o tempo, torna-se um chamado à ação e depois um plano de ação. Foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha essa ideia, essa semente plantada, e ela foi crescendo nas páginas matinais, dia após dia, e virou um plano de ação. Eu pedi um sinal, eu recebi o sinal, e a partir daí eu agi. Não me arrependo, estou muito tranquilo, estou muito feliz. Ainda não tenho uma rotina estabelecida, uma nova rotina completamente estabelecida. Ainda não consegui entender como vai acontecer o meu trabalho em volta da minha arte daqui para frente, mas eu tô avançando, eu tô caminhando. Eu tenho feito curso, tenho estudado empreendedorismo, tenho estudado a respeito de negócios, entrei em um curso do Sebrae para entender como abrir um MEI, então eu estou correndo atrás dessa parte mais técnica e mais burocrática da gestão do negócio. As coisas estão acontecendo, inclusive isso me lembra mais outra passagem do livro, desse mesmo capítulo, que eu acho que ilustra bem a sensação. Pense em si mesmo como uma vítima de um acidente ao se afastar do local da batida. Sua vida anterior colidiu e entrou em combustão. Sua nova vida ainda não é aparente. Você pode se sentir temporariamente sem veículo. Continue apenas andando. É assim que eu me sinto, é isso que eu estou fazendo. Espero que esse relato tenha te ajudado de alguma forma, se você também trabalha na CLT e está se sentindo aflito em algum nível que se pareça com o que eu contei aqui da minha situação. Espero que esse vídeo possa te trazer alguma força para você começar a mudar a sua realidade e caminhar na direção que você gostaria de conduzir a sua vida. Eu sou o Pumaru, mas se você ficou até aqui, você pode me chamar de Puma, porque todos os meus amigos me chamam dessa forma. Gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um joinha,
porque eu gostaria muito de encontrar você no próximo vídeo. Beijão.